Olá, amados, a paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leninha, fiz o 18º Renascer com Maria e hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que Jesus estava orando à parte e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outro que algum dos antigos profetas ressuscitou. Jesus, porém, perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ele, porém, os advertiu expressamente para que não dissessem isso a ninguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, qual a mensagem de Deus, né? Qual a mensagem de Jesus para nós através desse evangelho? Aqui ele primeiro pergunta a Pedro quem os outros dizem que ele é. Ele queria saber aquilo que os outros viam dele, porque muitos daqueles que andavam, né, atrás de Jesus não conviviam diretamente com ele como os discípulos, né? Eles apenas conviviam, sentavam à mesa, comiam, bebiam, experimentavam os seus milagres, mas de fato eles não conheciam Jesus profundamente. Tanto é que ele pergunta: quem eles dizem que eu sou? E todos erram, né? Dizem: ah, não, uns acham que o Senhor é Elias, outros que é João Batista, ou algum profeta antigo e tal. E aqui Jesus nos mostra a importância, né, de termos um aprofundamento com ele, de não vivermos nessa superficialidade, né? Aqui eles julgavam a superficialidade de Jesus. Eles viam os milagres, viam aquilo que Jesus fazia, mas eles não o conheciam profundamente, como os discípulos. E por isso ele pergunta a Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Porque Pedro e os outros discípulos andavam com Jesus diariamente, caminhavam com Jesus diariamente. Então, ou seja, eles tinham um relacionamento mais profundo com Jesus. Eles poderiam de fato dizer quem ele era por ter essa proximidade. E aqui ele nos mostra a importância dessa profundidade com ele. Porque de fato Pedro acertou, né? Ah, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro? Ele respondeu: o Cristo de Deus, né? O Messias. E Jesus, engraçado, né? Que mesmo Pedro acertando, Jesus lhe adverte. E ele, porém, os advertiu expressamente para que não dissesse isso a ninguém. Ele advertiu Pedro porque Pedro estava errado? Não, Pedro não estava errado. Porém, naquele momento, Pedro ainda não tinha compreendido a profundidade que era ser o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E é por isso que Jesus acrescenta: sim, né, Pedro? Tipo, sim, Pedro, eu sou o Filho de Deus, ok. Mas não é só isso, né? Ele acrescenta: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Aqui Jesus aponta o caminho e fala. Aqui, né, ele aponta o caminho daquela frase que a gente tanto ouve: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. E aqui Jesus nos mostra que sim, ele de fato é o Filho de Deus, mas isso não o isentou de sofrer, não o isentou de ser morto, de ser renegado, de ser rejeitado. E aí vem mais uma lição. Sim, ele sofreu, ele foi morto, ele foi renegado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, muitas vezes, meus irmãos, não esqueçamos,
os crucifixos que nós temos nas nossas igrejas e nas nossas casas é justamente para nos lembrar disso. Não é porque nós cremos num Deus morto, não. Não é isso. É porque, me preparando para essa homilia, eu até encontrei, para essa homilia não, perdão, para esse evangelho, eu vi um trecho de uma homilia que eu achei, assim, fantástico. E até anotei para trazer para vocês. Se não olharmos para o Cristo sofredor, nós também não abraçamos os nossos sofrimentos. Então Jesus fala isso a Pedro para que a gente lembre que nós também iremos sofrer. Se Cristo, o cabeça da igreja, sofreu, imagine nós, membros da igreja, né? Membros deste corpo místico, deste corpo da igreja, né? Então, assim como Cristo sofreu, nós também haveremos de sofrer, nós também haveremos de ser perseguidos e tudo. E muitas vezes a gente quer seguir o Cristo, mas não quer o sofrimento, né? E aí Jesus fala assim, Pedro, ele acrescenta, o Filho do Homem vai sofrer tudo e ao terceiro dia vai ressuscitar. E é por isso, meus irmãos, que nós temos aqui este exemplo. Por isso que nós temos a cruz, para que a gente olhe e lembre desse Cristo que sofreu por nós. Mas esse Cristo que sofreu por nós, que foi pregado numa cruz, ele também ressuscitou. E é por isso que nós não devemos nos esquivar dos nossos sofrimentos. É por isso que nós devemos lembrar de Cristo na cruz. Ao olhar para a cruz, lembrar dos nossos sofrimentos, né? Carregar os nossos sofrimentos com amor, assim como Cristo fez por nós. Então, desculpe se eu me excedi, me empolguei, mas é verdadeiramente isso, né? Ao olhar para a cruz, a gente se depara com uma linguagem de amor e, ao mesmo tempo, um caminho a trilhar, né? Não basta apenas ressuscitar, não basta apenas, Jesus ressuscitou, mas ele também sofreu, né? Que a gente não se esqueça que eu costumo dizer, né, que para a gente viver o domingo de Páscoa, a gente primeiro passa pela sexta-feira da paixão. Então não nos esqueçamos que para a gente viver o Cristo ressuscitado, ele teve que ser crucificado primeiro. Amém? Que não deixemos de lado os nossos sofrimentos, que passemos a olhar para eles com mais docilidade, a entregar para Cristo os nossos sofrimentos. Eu sei que não é fácil, eu sei que todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades diárias, mas lembrem-se, meus irmãos, que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitou. Amém? Que tenhamos um abençoado fim de semana e uma boa preparação para a semana que se inicia. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!